Quando você faz um teste para verificar se você está com Covid, teve Covid, se você está se recuperando do Covid, você faz um teste rápido, você tem 3 possíveis interpretações. Uma delas é você ter um resultado como esse aqui, tá vendo? Você tem a linha C, a linha G e a linha M. O que significa esse teste aqui? Esse resultado aqui diz o que para você? Diz que o teste é válido porque a linha C está marcada, diz que você não tem IgG, ou seja, você não passou da fase de convalescência, e também diz que você não tem IgM, ou seja, você não teve contato com o Covid e está vulnerável ao Covid. Ou você não produziu anticorpos suficientes para serem detectados pelo teste. Isso é uma possibilidade. Esse outro resultado aqui, vamos lá. O que é que diz esse resultado? Tá vendo lá? IgM? Não. IgG? Sim, senhor. IgG muito claramente. O resultado aqui diz claramente que você teve Covid, já se recuperou e em tese está imune. E quanto dura essa imunidade, doutor Ciro? Não sei. Ninguém sabe. Tem alguns estudos apresentam resultados que dura 73 dias, outro com 94 dias, outro com 4 meses, mais do que isso. Enfim, o Covid é algo novo, então estamos aprendendo todos os dias. O outro resultado possível é esse aqui. O que esse resultado diz? Tá vendo lá? G e M marcados, aparecendo claramente, percebe? Deixa eu botar aqui numa posição que você vê melhor. Tá lá? Tá vendo o M bem fraquinho? Tá vendo o G lá claramente? Fase de transição, você tem tanto, foi detectado aqui, tanto anticorpos da classe IgG quanto anticorpos da classe IgM. Está doente? Não, não está doente. Está na fase de recuperação, já na fase de convalescência. Assim como esse paciente aqui, já está na fase de convalescência, ou seja, ele já passou pela doença, o pico do IgM dele já caiu e já começou a subir, e bem significativamente, o IgG. Ou seja, em tese, ele está curado e não pega mais Covid por pelo menos um tempo, que varia de 3 meses a 6 meses, dependendo do estudo, dependendo do organismo e de vários outros fatores variáveis que ainda estão sendo estudados. Então, basicamente é isso. São 3 interpretações possíveis. Uma coisa importante. Se quando você fizer o teste, essa linha C não aparecer, se ela não aparecer, o teste está errado. O teste está inválido, isso aqui tem que ser jogado fora e repetido o teste. Esse teste aqui identifica se você tem o vírus? De jeito nenhum. Esses testes aqui, ele é para verificar se você produziu anticorpos contra o vírus, tá? Ele não identifica o vírus, ele identifica a sua defesa do organismo. Se você teve sintoma depois de 8 dias, você pode fazer. Se você quer fazer, mesmo sem ter tido sintoma, apenas para saber se você teve Covid, se você teve contato com Covid, você faça também. Agora, se você está no 3º, 4º dia de sintoma e quer fazer esse teste, ele não vai servir para você. Nesse caso, você vai fazer o chamado PCR, RT-PCR, ou o chamado teste AG, que é aquele que coloca um negócio dentro do nariz, um swab nasal, e vai identificar se você tem o vírus naquele momento. É importante você saber a diferença de um teste para outro, para que você não diga, o teste tal não presta, o teste tal é melhor, o teste é pior. Porque você tem que saber qual é o momento para fazer o teste. De nada adianta você fazer um PCR ou um teste AG lá pelo 15º dia da doença ou dos sintomas. Esse teste vai dar negativo. Do mesmo jeito, se você fizer um teste como esse, no 3º dia de sintoma, ele vai dar negativo. Então tem que saber qual é o teste que você vai fazer, entender, fazer a anamnese correta do paciente, entender qual é a dinâmica da doença, para poder saber qual teste aplicar. Eu faço teste de Covid em residência, em condomínios, em empresas, e muitas vezes as empresas ligam para a gente dizendo assim, eu quero fazer teste PCR para todos os meus funcionários. Eu digo para ele, não é bem assim. Precisamos fazer uma anamnese, analisar caso a caso, para decidir se é PCR, se é o teste AG, se é sorologia, se é teste rápido. Às vezes são os dois. Às vezes você faz um teste rápido e dá um resultado que pode parecer um tanto duvidoso e se indica-se uma sorologia para esse paciente, para verificar com mais detalhes, porque esse teste aqui ele é qualitativo, ele diz se você teve ou não teve, se você está ou não está, ele não é quantitativo. Então verificar a quantidade de anticorpos produzidos é importante através de sorologia. A mesma coisa o PCR, às vezes você faz um PCR e dá um negativo, mas aquele paciente se encaixa perfeitamente em um paciente de Covid. E aí você vai fazer um teste rápido também, ou uma sorologia, para verificar se de repente ele já não passou da fase de detecção do vírus e já está na fase de anticorpos da classe IgM ou IgG, ou você vai fazer um teste AG. Enfim, você vai usar o teste certo, no lugar certo, na hora certa. Se você usa um teste um teste desse para identificar vírus,
vai dar negativo. Se você usa o teste PCR para identificar anticorpo, vai dar negativo. Portanto, é importante saber, e na hora que você for fazer o teste, conversar com a pessoa que vai fazer o teste, verdadeiramente, claramente, qual foi o dia de início do sintoma, o dia zero que teve os sintomas, para que você não indique um teste errado e tenha um resultado errado, e isso é pior do que saber se está doente ou não, tá? Ter uma certeza de que teve sem ter tido é péssimo, como ter uma certeza de que não teve e já tem tido também é ruim. Então, uma certeza errada é pior do que uma dúvida, acredito eu. Frase minha aí, não sei se essa frase casa bem, mas eu acredito que uma certeza errada é pior do que uma dúvida. É pior, porque você tem certeza que faz bobagem. É isso, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Se você achou esse vídeo útil, mande para alguém. Se achou inútil, mande para alguém que você não gosta. Deixe seu like, deixe seu comentário, deixe suas observações. Vamos conversando aqui. Tchau.